O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Melhor dizendo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a eles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, meus queridos internautas, eu acredito que muitos de vocês já devem voltar para a missa presencial, porque já está acontecendo isto em quase toda a nação brasileira, com todos os protocolos. Então está na hora de começar a repensar na vida e tomar um rumo novo, uma mudança de mentalidade. Porque os céus, como nós ouvimos do Evangelho, é daqueles que muito amam o Senhor, daqueles que conseguem transcender as realidades do tempo presente e viver as realidades eternas. Então, meus queridos irmãos, e também nesse nosso transcender, nós precisamos ser homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres
que participam, que vivem os sacramentos, e nós que somos batizados, que confessamos, reconhecendo os nossos pecados, nos tornamos pessoas menos indignas de aproximarmos da mesa do Senhor, do altar do Senhor. Então, meus amados irmãos, e para que tudo isso possa acontecer na nossa vida, nós precisamos ser obedientes à igreja que Deus nos deu de presente para a nossa salvação. Muitas vezes não queremos ser obedientes à igreja porque ela é feita de homens, e homens pecadores, porque Deus não fez ela com anjos ou com santos, mas homens que têm as mesmas limitações que vocês também têm. Mas é na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a nossa salvação. E ela tem os seus meses temáticos. E este mês é o mês da Bíblia. Para dizer para nós que todos os meses, todos os dias, a nossa vida deve estar em sintonia com os pensamentos do Senhor. E para que isto aconteça, eu preciso querer me esforçar, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Vocês ouviram muito bem que os proclamadores da palavra vieram aqui na mesa da palavra, anunciaram para vocês de onde foi extraído essa palavra. Ouvimos que a primeira foi de Isaías 55, a segunda de Filipenses capítulo 1. E eles, quando terminaram, eles disseram para vocês, de forma muito clara, palavra do Senhor. Eles não disseram que era a palavra deles. Eu acho até interessante, de vez em quando eu corrijo, e tem gente que fica bicuda. Eu vou fazer a palavra. Você não vai fazer nada não, meu filho. O máximo que você vai fazer é proclamar, e com dignidade. É o máximo. Porque se você fosse fazer essa palavra, você não daria conta. Tem que ter um esvaziamento total, ser preenchido totalmente da graça. E depois nós ouvimos de forma bem digna, de pé, como homens e mulheres de grande prontidão, anunciadores da palavra. Nós ouvimos a constituição da Igreja Católica, que é o Evangelho, a palavra do fundador da Igreja, que é Jesus Cristo. E aí o sacerdote, depois de ter anunciado para vocês que era do Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, o sacerdote disse, palavra da salvação, mostrou para vocês qual é a palavra da salvação, e vocês glorificaram o Senhor, porque eles têm consciência da importância da palavra. Então este ano você tem 10 dias para ler o livro do Deuteronômio. Muitas vezes, quando você vai confessar, esquece de confessar as desobediências com relação àquilo que a igreja nos propõe. Então, o livro do Deuteronômio. Mas, padre, eu não sei. Existem muitos áudios, inclusive também, se você entrar, muitos padres, muitos cursos do livro do Deuteronômio. Gasta o seu tempo com as coisas de Deus, porque a eternidade é longa. A eternidade é a eternidade.
Eu acho que nem eu e nem vocês queremos viver no sofrimento. E se nós queremos ser felizes eternamente, precisamos ser obedientes à igreja que Deus nos deu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, então nós somos chamados a nos alimentar, né? Se aqui é a mesa da palavra, é lugar de alimento, então nós alimentamos da palavra para fortalecer a nossa vida, o nosso espírito, porque tudo o que você vê, talvez para você é chocante, mas é uma realidade. Tudo que você está enxergando na sua volta, tudo apodrece, tudo acaba. Até você olhando para o seu corpinho, ele acaba, tudo acaba. Então, por isso, nós temos muita preocupação com a nossa saúde física, mas não se esqueça que você também tem um espírito, precisa de ter essa preocupação com a sua saúde espiritual. A saúde espiritual, ela é muito importante. Quando nós temos uma saúde espiritual um pouco elevada, o nosso corpo também agradece. A nossa mente também agradece, o nosso coração também agradece e louva ao Senhor constantemente. E nesta liturgia desse 25º domingo do tempo comum, seja um alerta e uma chamada de atenção para uma profunda conversão nossa, tocando assim no mais profundo do nosso coração, a fim de que, assumindo os valores do Evangelho, meu querido irmão, não são os valores do mundo não, os valores do Evangelho, estejamos decididos a nos dedicarmos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, segundo o desejo de Deus. Ano eleitoral, ano oportuno para que a justiça, a fraternidade, a solidariedade, para que a vontade e o desejo de Deus possa acontecer. Depende de nós. Você não pode ser uma pessoa apolítica, não gosto de política. A vida é uma política, mas com P maiúscula. O que você não gosta é da injustiça, da corrupção. Tem que ter muito claro isso na mente. Ah, não gosto de política. Não, eu não gosto de injustiça e de corrupção. Isso é o cristão. Quero mudança, quero pensar diferente, quero ver diferente, não vou me vender, porque eu sei muito bem o que é necessário, porque sou filho de Deus, filho do alto. Então eu desejo hoje o melhor para mim e o melhor para os meus irmãos e irmãs. E na primeira leitura de Isaías, capítulo 55, vemos que o profeta Isaías trata sobre a volta dos exilados da Babilônia. Estes desejavam a restauração da nação, parabéns para eles. Melhores condições de vida também, parabéns para eles, assim como deve ser para nós. Mas eles pensavam, infelizmente, em vingar dos inimigos. Não é isso que o Senhor espera. Ouvimos através do profeta Isaías que o Senhor tem um modo de planejar e agir diferente do teu, do meu, do nosso. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. O caminho de Deus é cheio de ternura, Ele é generoso em perdoar. Esse é o caminho de Deus. Deus, Ele é generoso em perdoar. Ele perdoa a todos,
a qualquer momento, desde que você se arrependa. No Salmo 144, rezamos: que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele merece o louvor por sua imensa misericórdia, paciência. Ele é cheio de compaixão, de bondade e de justiça. A sua ternura abraça toda criatura. Você é uma criatura de Deus. A ternura de Deus abraça você também. Mas é preciso permitir. Tem gente que não gosta. Aí é outro problema. Mas a ternura de Deus abraça todos nós. Porque o Senhor é justo em seus caminhos e é fiel em todas as suas obras. Você é fiel ao Senhor porque Ele é fiel em todas as suas obras. Ele está perto de quem o invoca com lealdade. É desse que Ele está perto. Ele gosta dos justos. Então Ele está perto daqueles que invocam com lealdade, porque aqueles outros não pertencem a Ele, mesmo Ele amando a todos. Quem sabe hoje você se converta e seja diferente, seja uma pessoa leal, fiel aos teus compromissos, tanto religiosos quanto familiares e sociais. Na carta de São Paulo aos Filipenses, ele diz que está preso e correndo perigo de morte. E São Paulo faz uma reflexão. Nesse momento da dureza da vida, talvez você está preso num câncer, num problema de família, num desemprego, um problema financeiro. E aí você fica murmurando e não se cura. São Paulo nos dá a palavra da cura. Ele diz, nesse momento do sofrimento: uma só coisa me importa, só uma coisa me importa: viver à altura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a cura. Isso é o que todo mundo precisa, é viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Para São Paulo, a vida é importante devido à sua missão. Olha a clareza de São Paulo, irmão. A tua também é assim? Para São Paulo, a vida é importante devido à sua missão. Qual é a sua missão? De anunciar o Evangelho à altura dele. Não é como eu quero, é de anunciar. E aí São Paulo, o amor dele é tão grande por Deus, que ele diz: a morte para mim é atraente, porque pela fé ele vai encontrar com a bondade e a ternura de Deus. Então ele diz: morrer é estar com Cristo. E você ainda tem medo da morte, meu querido. Ainda você chora os seus entes queridos. Morrer para nós que acreditamos no Senhor, São Paulo diz, é lucro. É lucro. Morrer é estar com Cristo. Morrer é viver a plenitude da vida. Morrer é sair dessa batalha diária com o maligno, com o meu inimigo, que é Satanás, e não o meu irmão. Já disse isso várias vezes para você. Você pensa que teu irmão é teu inimigo, o teu inimigo é Satanás. Essa luta diária, o inimigo que coloca na sua cabeça que o teu irmão é teu inimigo para que você vá para o inferno. A grande escolha, e que São Paulo nos ensina, é viver bem, ser uma força positiva no local em que você se encontra, ter uma vida que faça sentido e que seja essa vida um verdadeiro anúncio da boa notícia
que é Jesus Cristo. É assim que você procede todos os dias? E eu achei interessante, Deus me inspirou na hora, que eu falei para vocês assim: nós somos trabalhadores da vinha, e mesmo diante do sol, do cansaço, do trabalho, nós somos chamados a cantar as maravilhas de Deus, e não ficar lamentando. E além de cantarmos as maravilhas de Deus, você não vai olhar para que seu irmão, olhar pelos defeitos do seu irmão. Você vai conseguir incluir o seu irmão, porque você está orando e caminhando com o Senhor, e você aprendeu que amar é desejar levar o outro para o céu. E você também aprendeu que o amor é o distintivo de todo cristão. No Evangelho de São Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, Jesus conta a história dos trabalhadores da vinha. Sabe por quê? Para denunciar de uma forma extremamente dura a religião dos benefícios. É a religião dos benefícios, ensinada pelos guias espirituais de Israel e também por muitos pregadores dos nossos dias. Os fariseus se sentiam em segurança porque trabalhavam muito, observavam todas as prescrições da lei e tinham certeza de que qualquer ação, eles tinham certeza de que qualquer ação de fidelidade era computada como mérito, como benefício, e que estaria registrada lá no livro dos céus. Não é assim que muitos pensam? Já na época de Jesus, lá 2000 anos atrás. E Jesus vem mostrar que Deus vê diferente, que a verdadeira religião deve ser marcada pelo amor desinteressado a Deus e aos irmãos e irmãs. É um amor desinteressado. Não existe barganha com Deus, não se faz. É um amor desinteressado. São Paulo estava preso e orava ao Senhor, não ficou reclamando, porque ele sabe que a morte é lucro. Como está o seu amor para com Deus e os irmãos? Você é daquele que dá uma marmitinha para o outro e espera o dobro, espera o agradecimento pelo resto da vida? Você é aquele que faz um benefício para o outro e que o dia que o outro olha diferente para você, você sai murmurando e falando pelos 4 cantos da cidade, defamando o irmão, e diz que está em sintonia com o Senhor. Ah, meu querido, acorda para a vida. Precisa mudar a mentalidade. Você ainda tem uma mentalidade muito mundana. Deseja ir para o céu, precisa pensar como Jesus. Ele veio a esse mundo para te ensinar como deve caminhar. Na parábola, todos os trabalhadores tiveram a mesma recompensa, tanto os que aguentaram o peso do dia, como os que foram contratados na última hora. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos, os caminhos do Senhor também não são os seus caminhos. Com isso, Jesus mostra aos judeus, aos que em primeiro lugar foi revelado o reino de Deus, aquele povo que ele tirou da escravidão, podemos até dizer os trabalhadores da primeira hora lá de Abraão, que os pagãos e os cristãos recém-convertidos receberão a mesma recompensa.
tanto eu que cheguei na barriga da minha mãe, quanto você que está chegando agora. Todos receberão a mesma recompensa. Quer exemplo? Abrir a cabeça. O meu não serviu? Santa Mônica, mulher de fé, foi criada, cresceu numa família religiosa católica, casou com um homem que não conhecia Jesus, rezou pela conversão da sua família, uma mulher virtuosa. Você é essa mulher virtuosa? Rezou 30 anos pela conversão do seu filho. E Agostinho depois se converte. Um trabalhador que vem depois de tanta oração dessa mãe, e ele se converte e diz assim: tarde eu te amei, mas eu te amei e continuo te amando. Para ver que Deus, Ele vem e Ele quer resgatar e salvar a todos. Um outro exemplo: Jesus foi crucificado do lado de duas tranqueiras, dois bandidos. Um se converteu e Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no reino dos céus. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Então, meus queridos irmãos, com essa palavra, Jesus nos revela quem é Deus. Deus é um Pai bondoso, que age além da justiça e da compreensão humana. Deus não é, como muitos pensam, vingador, patrão. Deus, Ele é esse Pai bondoso, cheio de ternura e generoso em perdoar. O importante é que todos tenham o necessário para viver e serem felizes. É isso que Deus quer. Na justiça do reino de Deus não há lugar para discriminações. E a nós, que nos julgamos bons, Deus promete o mesmo prêmio oferecido aos pecadores que se converteram só mais tarde, que seja às 17 horas, pois todos merecem a bondade e a misericórdia divinas. Afinal, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. O cristão é convidado a surpreender pela sua bondade para com os irmãos e irmãs, e de modo particular os necessitados. O bom patrão é aquele que paga a todos o suficiente para que o trabalhador e sua família tenham condições básicas de uma vida com dignidade. A bondade e a justiça de Deus são termômetros para a nossa conduta. Muitas vezes não toleramos a bondade infinita de Deus para com todos. Nós questionamos porque somos mesquinhos. E nós precisamos eliminar isso do nosso coração. Padre Cantalamessa faz a seguinte reflexão a respeito deste evangelho. Aspas. Quero chamar a atenção sobre um aspecto que talvez seja marginal na parábola, mas que é muito vivo na sociedade moderna: o problema do desemprego. A pergunta do proprietário: por que estás aí o dia inteiro desocupados? Os trabalhadores respondem: porque ninguém nos contratou. Esta resposta
poderia ser dada hoje por milhões de desempregados. Jesus não era insensível a este problema. Se ele descreve tão bem a cena, é porque muitas vezes o seu olhar havia pousado compassivamente sobre aquele grupo de homens sentados no chão, ou apoiados em sua porta, ou com um pé na parede, à espera de serem contratados. Esse proprietário sabe que os operários da última hora têm as mesmas necessidades que os outros. Também eles têm filhos para alimentar, como os da primeira hora, dando a todos o mesmo pagamento. O proprietário mostra levar em conta não só o mérito, mas também a necessidade. Nossa sociedade capitalista baseia a recompensa unicamente no mérito e no tempo de serviço, e não nas necessidades da pessoa. No momento em que um jovem operário ou profissional tem mais necessidade de ganhar para construir uma casa e uma família, seu pagamento é o mais baixo. Enquanto que no final da carreira, quando já tem menos necessidade, a recompensa, especialmente em certas categorias sociais, chega às nuvens. A parábola dos operários da vinha nos convida a encontrar um equilíbrio mais justo entre as duas exigências, do mérito e da necessidade. Com essa parábola, Jesus nos revela quem é Deus, Pai bondoso que age além da justiça e da compreensão humana. O importante é que todos tenham o necessário para viver bem e serem felizes. Na justiça do reino de Deus não há lugar para discriminações. Fecha as aspas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na parábola, a todos foi dado o necessário para a sobrevivência de um dia, independente da quantidade de sua produção, porque todos têm família, todos também têm as mesmas necessidades, dos da primeira hora como dos da última hora. O que nós ouvimos, que existe aqueles que criticam, que são os da primeira hora. Eles não conseguem entrar na visão de Deus e ficar felizes com os companheiros de trabalho. Eles não conseguem enxergar além do dinheiro, do salário. Eles não entram na visão de Deus. Permanece na sua visão pequena e ilimitada. Aplicam-se o princípio do olho por olho, dente por dente, porque ainda não tinham aprendido a querer para todos o que querem para si. A mesquinhez, o egoísmo, a conversão, meu amado irmão, da injustiça para a justiça, só se dá através do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. É caminhando que se aprende. Podemos ficar indiferentes diante de tantos que não conhecem os ensinamentos de Jesus Cristo? Não, lógico que não. Precisamos anunciar o Evangelho, a boa nova, porque no campo do Senhor há trabalho para todos. Deus pode chamar a qualquer hora, e o homem deve estar pronto para responder a qualquer hora o seu chamamento. O que Deus quer é que a partir do momento em que Ele nos visitou, na sua infinita misericórdia, nós sintamos verdadeiramente comprometidos a trabalhar na sua vinha, com todas as forças e com todo o entusiasmo, sem nos esquivarmos com promessas futuras
e nem desanimarmos com o tempo perdido. É preciso trabalhar. Seja você jovenzinho, bebezinho, seja você idoso, o trabalho faz parte da vinha do Senhor, porque esta é a vinha do Senhor, onde Ele quer que trabalhemos sem falsas desculpas, sem esperar oportunidades melhores. O cristão sabe que o operário de todas as horas e que deve santificar o momento presente, oferecendo o que está fazendo como um ato de amor a Deus. É assim que os cristãos vivem, porque nós santificamos todas as horas, todos os momentos. Você não fica falando dos outros e murmurando o tempo todo. Você glorifica a Deus constantemente. Então, meus queridos irmãos, que nós hoje, nesse dia do Senhor, possamos realmente mudar o nosso jeito de ver a realidade. É preciso nós olharmos com os olhos do Senhor. É isso que o Senhor espera dos seus seguidores, que somos nós. Um olhar totalmente diferenciado diante de uma sociedade tão injusta e corrupta. Amém.